A minha netinha tem 6 anos e há poucos dias ela me perguntou, curiosamente, o porquê que eu faço meus vídeos dentro da minha caminhoneta. E eu gosto de estar aqui sozinho, humildemente. Podia estar num estúdio fazendo um vídeo, mas eu gosto da simplicidade, estar debaixo de uma árvore, na sombra, no meio do povo, dentro de um carro velho. E gosto de estar dentro da minha caminhoneta. E hoje eu quero falar um breve instante sobre a oração. Oração é falar com Deus, orar. Uns rezam, outros oram. E muitas vezes a pessoa não tem nem condições de orar, ela geme. Como foi a mãe do profeta Samuel, a Ana, casada com Elcana. Ela, de tão angustiada que ela estava, ela não falava, ela somente gemia. E o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, mas na verdade ela estava falando com Deus, na sua maneira, gemendo na presença de Deus. E se você precisa falar com Deus, não precisa você usar um linguajar polido, um vocabulário eloquente, e até mesmo gemendo, sofrendo, e nas tuas simples palavras Deus vai te ouvir, porque a oração, ela é uma chave poderosa que abre os céus, que permite que você tenha acesso a Deus, a oração. O profeta Jeremias, ele escreveu no capítulo 33, versículo de número 3, palavras de Deus, que Jeremias escreveu, dizendo assim: clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabes. Assim é a oração. Deus usou Jeremias e disse ao Jeremias dizer ao povo que era para o povo clamar. Clame a mim, fale comigo, se aproxime de mim, se relacione comigo e ative a tua voz na minha direção, que eu vou te responder e vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Jeremias 33 e versículo de número 3. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo número 7, que é para nós pedir, que é para nós bater e é para nós buscar, porque aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe e aquele que busca certamente achará, encontrará. Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 7, versículo de número 7. E no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo número 21, o profeta Daniel estava orando. Ele era um moço de muita oração, era um homem que tinha dons de Deus e era um moço de muita oração. E a oração e o jejum é uma primazia na vida de uma pessoa que serve a Deus, porque tem muitos espíritos contrários que só se expulsa com jejum e oração. Foi o que Jesus falou, certa ocasião, aos seus discípulos. Ele disse: vão lá e orem e repreendam esse espírito imundo que está na vida daquele moço. E os discípulos foram, os apóstolos foram e voltaram dizendo: Senhor, não houve possibilidade de nós dar liberdade ao moço, expulsar o demônio da vida do moço, porque ele continua da mesma maneira. E Jesus disse aos discípulos: não aconteceu nada, porque essa casta, esse tipo de demônio, só se expulsa com jejum e com oração. Então, Daniel estava orando e os demônios estavam interceptando a oração de Daniel para que a oração de Daniel não chegasse na imediata presença de Deus. E Deus mandou o anjo Gabriel, no capítulo 9 e versículo 21. Deus disse a Gabriel: vai lá e leva a mensagem e a bênção a Daniel
e fale com Daniel e diga a Daniel que eu te enviei porque os demônios estavam tentando impedir a oração de Daniel para que a oração do moço Daniel não chegasse na minha presença. Então é assim que se sucede, meus ilustres, meus amabilíssimos irmãos e ouvintes da santa e genuína e poderosa palavra do Deus eterno. A Bíblia Sagrada fala no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 ao 45, e 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 39, a respeito de um profeta chamado Elias. Elias, ele subiu no Carmelo e desafiou todo Israel e 850 profetas, e nenhum desses 850 profetas foram ouvidos e foram respondidos por Deus, porque eles clamavam a um Deus que, na verdade, não era o Deus verdadeiro. E Elias consertou o altar, preparou o altar, e consertou o altar e se direcionou a Deus. Se humilhou diante do potentíssimo Deus Todo-Poderoso e orou a Deus, e Deus respondeu a Elias com fogo. E todo o povo, naquele momento, pôde ver que o Deus dos céus e o Deus eterno e poderoso era o Deus que Elias servia e tinha naquela hora feito aquela oração. Então eles resolveram a seguir o Deus de Elias. A Bíblia Sagrada fala também no livro dos Atos dos Apóstolos sobre um feito que aconteceu na vida de dois apóstolos chamado Pedro e João. Pedro era irmão de André e João era irmão de Tiago. Eram dois apóstolos de Jesus que eram pescadores, que Jesus os chamou do ofício da pesca para seguirem a ele e serem usados de uma maneira muito grande e abrangente na sua presença. E diz a Bíblia que na hora nona da oração, às 3 horas da tarde, portanto, Pedro e João foram ao templo para orar, e havia na porta do templo, chamada Formosa, um homem coxo de nascença, não podia andar, e pediu a Pedro e a João uma esmola, e porque era o hábito dele estar na porta do templo pedindo esmola. E Pedro e João, como eram homens rudes, homens sem poder aquisitivo, porque eram pescadores e deixaram a pesca para seguir a Jesus, mas eles tinham o Espírito de Deus e eram homens de muita oração, porque foram ao templo à hora nona da oração. E eles disseram ao coxo: nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Coloca-se em pé, receba a cura e entra conosco no templo para adorar a Deus. E diz a Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 1 a seguir, que esse coxo entrou com Pedro e João na casa de Deus, louvando a Deus e engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Meu ilustre, ore a Deus, busque a Deus na tua simplicidade, na tua maneira, da maneira como você sabe. Não precisa você usar de um linguajar polido, de um vocabulário eloquente. Você pode até mesmo fazer como Ana, simplesmente gemer na presença de Deus, porque Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. Ele sabe o profundo e o escondido, e Ele conhece a tua vida, e por certo Ele vai te responder e vai te abençoar no tempo oportuno e aprazível, e você vai ser um grande vencedor. Eu teve uma época que eu orava de 2 a 4 horas por dia, e era uma verdadeira bênção, e Deus me usava de uma maneira extraordinária, mas eu orava e jejuava, e orava de 2 a 4 horas todo o santo dia, e quando eu me levantava da oração, era para ver Deus realizar milagres e obras poderosas na autoridade e no poder do seu grande nome.
Deus que te abençoe, te guarde e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.